Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Então, a partir do momento, qual que é a mensagem que eu estou passando aqui? Se você é um cara de opinião e você trabalha com internet e você fala aquilo que você pensa, não interessa sobre qual assunto você está falando ou o que você vai falar. Se você fala o que você pensa, você vai atrair essa negatividade. E isso daí é uma coisa que você tem que lidar. Você já tá lidando bem com isso? Não, pra mim sempre foi tranquilo. Ah, é? Só que tem momentos, como a gente faz live, por exemplo, eu faço live todo dia. Todo santo dia ali, ó. Né? Naquela rotina robotizada, vamos dizer assim, né? Porque eu acredito que pra gente conseguir o progresso na nossa vida, a gente tem que ser uma espécie de robô mesmo. É repetição que te leva ao sucesso. Isso daí é disciplina. Esse papo motivador é bacana, só que a motivação ela tem que ser muito menor do que a disciplina. A motivação, em primeiro lugar, tem que ser por conta do objetivo que você tem em mente lá na frente. O que eu pretendo conquistar com todas essas atitudes repetidas que eu tô fazendo aqui hoje, certo? Então tem que ser um cara disciplinado. Só que a disciplina traz esse lado negativo também, qual que é? Se eu vou lá e faço todo dia as mesmas coisas, envolvendo trabalho, tudo isso, é claro que eu também vou atrair uma carga negativa diante disso daí. Que é o que acontece comigo. Então chega uma hora que o que acontece? A gente tá de cabeça cheia. Eu não sei se isso acontece com você que faz aqui. Aqui ainda o podcast eu acho bacana porque assim... Você conversa com pessoas diferentes, são assuntos diferentes, são assuntos bons de falar, sabe? É bacana pra caramba isso. Então, é uma descontração gostosa. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é que todo trabalho te enche o saco uma hora. Ah, sim. Chega uma hora que você, aquilo lá, sabe? São coisas... Vira trabalho mesmo, né? São coisas simples que você já sabe que vão acontecer no seu ambiente de trabalho que te enche o saco. E aí tem dia que você não tá com tanta paciência pra isso. Só que daí é hora de você parar, respirar fundo... Buscar fazer um pouco menos de live, entreter sua cabeça com outras coisas para se esquivar um pouco do trabalho e depois você volta melhor. São coisas que você tem que lidar, não tem jeito. A nossa vida é assim, né, Vilela? A gente tem que lidar com um problema, a gente tem que lidar, como eu falei na questão da internet, a gente lida com pessoas, a gente tem que saber lidar com isso daí, não tem jeito, né? Então, os nossos trabalhos aqui são diferentes, né? Eu não sei se você já chegou assim a receber, tipo, comentários negativos, assim, coisas que te atrapalham muito, assim, que você acha que é um negócio imbecil, que não tem fundamento nenhum, né? Todo dia. Então, agora, eu acho que o Paquito escreve a maioria deles, inclusive. Aí é foda, aí é o infiltrado. Um monte de conta aí é o infiltrado. Ficar lá, Vilela, você... Ai, mas é isso, Vilela. Só que no final das contas, tudo isso vale a pena, porque como eu falei pra você, quando eu abro o meu Instagram, eu vejo a mensagem de um cara que foi tocado pelo que eu falei. Já vale. Pô, Vilela, sabe? Eu acho bacana isso daí, eu gosto disso de exemplo. O que eu sempre tive na minha família foi exemplo. Minha mãe e meu pai nunca precisaram falar um A pra mim, Vilela. A postura deles já me falava que eu tava errado. Eu era um moleque arteiro? Era. Eu ia lá fazer uma bagunça, por exemplo, coisas da infância, né, que a gente faz. Pô, minha mãe, através da postura dela, eu já percebia que eu tava errado. Então, são épocas assim, eu cresci num ambiente onde eu sempre tive um bom discernimento entre o certo e o errado. E através do exemplo que eu tive dentro de casa, eu acho que eu acabei cultivando isso daí, sabe? Entendi que se a gente busca sempre fazer o certo, mesmo que a gente não queira realmente fazer aquilo, porque o ser humano é complicado, né? A gente faz, é aquele negócio. O que é certo pra você pode não ser certo pra mim. Eu não quero fazer o que é certo pra mim ou certo pra você. O que tem que ser feito é o que é certo pra todos, ou pra maioria. Pra mim é assim, a gente tem que pensar em coletividade. O pensamento individualista, ele é bom até um certo ponto. À medida que isso fica muito extrapolante na sua vida, você passa a virar um cara egoísta, você passa a ser um cara que toma decisões só favorecendo o seu lado, e a chance de você se corromper através disso é alta. Agora, se eu sou um cara que eu tenho um pensamento mais coletivista, ou seja, eu penso mais no coletivo, eu penso nos demais, e tento tomar sempre uma decisão certa, não porque ela só vai me beneficiar, mas vai beneficiar outras pessoas também, aí sim o progresso vem, cara. Eu acredito nisso, entende? Inclusive, isso poderia até criar um alicerce disso com a situação do nosso país, agora envolvendo política, que é um assunto que eu gosto muito também. Se a gente vivesse num país sério, onde, em primeiro lugar, o povo deixasse de ser menos hipócrita e passasse a acertar mais nas coisas deles, pessoais, do dia a dia deles, nós viveríamos já num país melhor. Por quê? Porque as pessoas, quando elas fazem o que é certo, não só para elas, mas certo para os outros também, isso gera uma energia. Isso daí gera um efeito dominó. Se eu faço o que é certo pra mim e pros outros aqui hoje, você, ele, a minha namorada, qualquer pessoa que esteja próxima de mim que absorveu o exemplo, ela vai fazer isso também. Isso vai sendo reproduzido e vai contagiando outras pessoas. Se a gente vivesse num país onde a dinâmica fosse essa, onde fosse o certo pelo certo,
não importa se aquilo vai ser certo pra mim ou certo pro outro, mas vai ser certo pra todo mundo, isso sim, aí a gente viveria num país melhor. Por quê? Porque a sociedade poderia escolher melhor um governante pro nosso país, que também fosse diretamente alicerçado nessas ideias que eu tô falando aqui. Um cara de postura, de boa índole, de caráter, entende? Então, quando eu faço uma reflexão geral da situação que a gente está aqui no Brasil, eu percebo que é por conta de mínimos detalhes que são fáceis de serem ajustados que acabam levando a gente para o fracasso. E se a gente ajustasse esses detalhes, se o povo começasse a estabelecer um pouco mais de critério sobre as coisas, pensasse um pouco melhor sobre as coisas, não perdesse tanto tempo com abobrinhas, porque hoje em dia a gente é bombardeado pela mídia com um monte de abobrinha. Total. Tem muita coisa que desvia a gente do caminho, Vilela. TikTok, Instagram. Essas ferramentas são boas para você passar informações boas. Coisas que envolvem seu trabalho, por exemplo. Isso aí é bacana. Mas o tanto de informação imunda que tem nisso, e que acaba fazendo você perder tempo, você vira um procrastinador. Inclusive, né, tem pessoas que são muito viciadas nisso. Não, pessoas não, a maioria hoje, né? É coisa que assim, eu tô andando na rua, eu tô dirigindo, a pessoa não sabe mais atravessar a rua. Ela vai atravessar a rua, ela tá assim, ó, Vilela. Ela não olha pro lado. Eu vejo isso quase todo dia, Vilela. O cara se atropelado. Eu simplesmente não entendo. E daí você dá uma buzinadinha, o cara até assusta e sai correndo. De que bem você vai ser atropelado. Então, tipo assim, olha. Tem gente que cai em bueiro, cara, por causa do celular. Cara, cai em bueiro. Cai em bueiro. Bueiro aberto. Você caiu em bueiro? Eu ia falar isso agora. O quê? Eu caí dentro do bueiro em Brasília. Era. Só que ela não foi Ela por causa... caiu num bueiro em Brasília? Brasília é um bueiro. Já tava lá. Já tava. Tava no esgoto já, né? Complicado. Mas no caso dela foi porque foi meio que uma armadilha que montaram lá. Por quê? Porque tava de noite e o bueiro ele tava aberto e os caras colocaram uns negócios assim em cima. Nada a ver. Não foi isso? Fala no microfone aqui, por favor, aqui, ó. Nossa, eu falo pra todo mundo que eu caí no bueiro. Agora tarde demais. Eu tava caminhando assim, tava indo pro shopping em Brasília, aí era escuro assim, tava falando com a minha mãe, mexendo no celular, tudo, quando eu vi, caiu